tudo aquilo que está na sua Bíblia, se disser as cartas de Paulo, por incrível que pareça, Paulo não acreditava na concepção virginal. Não. Paulo não acreditava e não ensinou isso. Paulo nunca ensinou que Jesus foi concebido pela Virgem Maria, Que ela era virgem. Paulo em nenhum momento ensina de uma concepção pelo Espírito Santo. Esquece isso. Paulo desconhece concepção virginal de Jesus, senhores. Porque para Paulo ensinar que Jesus era o Filho de Deus e o Messias, necessariamente Paulo tem que excluir concepção virginal pelo Espírito Santo. E você não vai encontrar em lugar algum Paulo ensinando de concepção virginal. O erro que Fábio Sabino comete é o erro de muitos intérpretes. O fato de um apóstolo não citar algo que os outros apóstolos citaram, então, para eles, isso significa que eles não acreditavam. Paulo nunca escreveu que Jesus, ele não nasceu de uma virgem. Simplesmente, ele não citou. Assim como ele não citou que ele era filho de José, assim como ele não citou que Maria era sua mãe. Então, o fato dele não descrever isto não significa necessariamente que ele descria isso. Muito bem. Se fosse assim, o apóstolo João, então, não acredita na grande tribulação. O apóstolo João, então, ele não acredita no arrebatamento da igreja, porque na sua carta ali, no seu evangelho de João, ele não cita essas coisas. Não é obrigatório o apóstolo ter que escrever tudo que os outros apóstolos escreveram. Você imagina só quantas cartas o apóstolo Paulo escreveu. E foram poucos o que chegou até nós. Então, ele não escreve que Jesus não nasceu de uma virgem, mas também ele não diz que Jesus ele nasceu tendo o pai biológico como José. O mais próximo que ele chega ao que nós temos de conhecimento é daquele texto de 1 Coríntios capítulo 15, onde ele fala que Jesus é o segundo Adão. Ou seja, o primeiro Adão veio de Deus. Lógico, se ele chama ele de segundo Adão, de quem esse segundo Adão veio? Porque esta vida que teria que ser gerado já veio do alto. Não precisa de uma vida dentro de uma outra vida. Se ele vem de José, então ele não vem do alto, correto? Ele vem de José. Mas se ele vem do alto, e ele mesmo diz que ele saiu de Deus, então ele não pode ter vindo de José. Ele tem que vir do alto. Então, o fato de um apóstolo não citar necessariamente o que um outro citou, não significa que ele descrê disso, em hipótese alguma. Esse é um erro crasso que até muitos pré-tribulacionistas, eles cometem. Você veja, por exemplo, que eles falam que se em uma trombeta não cita a ressurreição, então aquela trombeta ali não tem a ver com a primeira. Se naquele texto não cita alguma coisa, então é uma outra coisa. Não, o fato de um texto deixar de citar algo não significa que ele não crê naquilo que foi dito anteriormente. Simplesmente ele não está dando aquele detalhe, está trazendo outros detalhes. Se não for assim, irmão, então a gente vai ter que fatiar a Bíblia em diversos eventos diferentes, e aí Paulo crê de um jeito, os apóstolos creem de outro, cada um crê de uma forma. Nos 4 evangelhos que cita a ressurreição, foi todo mundo teve umas experiências diferentes, de ressurreições diferentes. A gente não crê dessa forma. Nós cremos que existe uma única ressurreição com detalhes diferentes, porque são pessoas diferentes que tiveram experiências e ouviram de formas diferentes. Assim é com os apóstolos, cada um na sua individualidade escreve aquilo que ele acha interessante escrever, sem negar o que o outro acredita. Amém? Fique essa palavra em nome de Jesus.